Gladson Vieira. Pastor Gladson é o primeiro membro do Ministério Mevan, o 001. Então, o que você vai receber essa noite, estenda a tua mão para cá, enquanto ele sobe já. Vai estendendo aí a tua mão, ser profeta. Vai liberando. Diga aí, Gladson, eu te abençoo. Senhor, nós liberamos um ministério de autoridade sobre ele. Pai, em nome de Jesus Cristo, um amigo, um irmão, alguém que carrega pureza em seu coração. Há muita pureza na vida deste homem. Um homem que se consagrou para o casamento. É um homem que se consagra para o noivo, aleluia. Sim, Jesus. Obrigado, Senhor, por trazer o teu filho até aqui nessa noite. Instrui ele, Senhor, para que nós sejamos instruídos. Amém. Glória a Deus. Boa noite, Pai do Senhor. Tudo na bênção com vocês? Glória a Deus. Quem viajou 7 horas para estar aqui? Pois é, eu fiz isso. Aleluia. E estou feliz pra caramba de estar aqui. Muito bom mais uma vez estar aqui. Eu não lembro qual foi a última vez que eu estive aqui. Já faz uns 2 anos, eu acho, né? É, né? Aleluia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gladson. Eu sou lá de Itajaí, terra abençoada de Jesus, né? Faço parte da equipe de pastores lá do Mevan. E estou lá servindo ao Senhor já faz alguns anos. E tem sido benção. E hoje eu vim compartilhar uma palavra com vocês. E eu espero que essa palavra entre no seu coração, que realmente possa servir para você caminhar, para que você me conheça um pouco. Eu vou virar um pouco o retorno, que eu estou me ouvindo mais lá do que aqui. Oi, som. Eu estou há 20 anos da minha vida eu faço isso, né? Desde que a gente começou com o Mevan lá em Itajaí, eu tenho viajado, né? E eu digo que eu viajo mesmo quando eu estou em casa, que eu sou um cara viajão. E a gente tem servido a igreja, hoje já não tenho mais ideia de quantas igrejas a gente já teve, em quantos estados, em quantas cidades, e já tive em algumas nações, e glória a Deus pelo que o Senhor tem feito. O meu encargo maior é com a Ásia, né? Eu tenho ido à Ásia sempre que posso, estou esperando o aeroporto abrir, agora para ir para Filipinas. A gente está num projeto de implantação de algumas coisas lá, e vai ser benção demais, né? Então eu estou esperando esse aeroporto abrir, esse coronavírus ir embora, em nome de Jesus. Você está com raiva do coronavírus aí? Tá ou não tá? Dá raiva, não dá? O bom é que quando a gente vai pregar pode tirar a máscara, cara. Isso assim é uma benção de Deus, né? Porque eu sei que é difícil para você ficar com a máscara, que é chato pra caramba. E eu já quando eu ia na Ásia, eles usavam máscara, eu já achava estranho. Como que alguém pode ficar, né? Parece que tem... E agora a gente está tendo que aprender na marra, né? E a gente está tendo que usar também, mas se Deus quiser, isso vai passar, Jesus. Você crê? Amém? Glória a Deus. Eu espero que passe quanto antes, porque a gente já não aguenta mais usar máscara, irmão. Eu já estou naquela que esqueci a máscara em casa, sabe? Mas não tem jeito, não pode entrar nos lugares, né? Não dá para dar desculpa, né? Eu queria convidar você a abrir as escrituras em Atos 17. Você pode ficar, porque eu não vou usar o violão não, mano. Glória a Deus. Atos 17, quem achou diz amém. Quem não achou, fala índice. Glória a Deus. Atos 17, versículo 19, a palavra diz o seguinte: então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros por ali viviam,
e não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Até aí. Irmãos, quando a gente começa a entrar nas Escrituras profundamente para entendermos algumas coisas, é interessante que esse entendimento ele também vai causar um renovo de perspectiva, de visão, e vai fazer com que a gente adore mais a Deus ainda, né, pelos acontecimentos. E eu comecei a fazer um estudo há um tempo atrás, querendo ter uma perspectiva nova acerca da própria interpretação das Escrituras. Você já viu que a gente tem uma dificuldade, e brasileiro, isso é um dado até oficial, que muitos têm dificuldade de interpretar um texto. Que a questão não é o que está escrito no texto, mas o que eu entendo a partir do texto, e a dificuldade que eu tenho de entender o que o texto de fato está dizendo. Amém? E isso é uma coisa natural. Dentro do Brasil, a gente vê um quadro um pouco mais crônico disso, não sei se por causa da nossa base escolar, por causa daquilo que a gente é estimulado a desenvolver. Eu já tive em algumas nações, por exemplo, uma vez eu conheci uma alemã, uma alemoa, não sei como é que chama, é alemã ou alemoa? Me ajuda aí, irmão. Hã? É alemã? Obrigado, cara. Pedrinha no galardão para você. Uma alemã. E ela aprendeu português muito rápido. E aí eu fiquei curioso demais. Eu falei, bom, eu tenho essas curiosidades assim que só eu tenho, parece que comeu miojo estragado, mas eu fico pensando assim, se o ser humano ele é igual no mundo inteiro, por que a gente se difere em algumas coisas, né? Se todo ser humano ele pode ter a mesma capacidade, por que alguns eles acabam indo mais longe em algumas áreas? E eu fiquei pensando, refletindo sobre isso, e eu fui curioso para saber como ela aprendeu o português, que é uma língua difícil de aprender. Até hoje eu não aprendi. Até hoje o brasileiro tem dificuldade, não tem? A gente erra um monte, é normal. E o português ele é difícil. E eu fui perguntar para ela, eu falei, cara, mas como que você aprendeu português tão bem? E ela tinha uma boa dicção, ela tinha uma forma de falar legal, e eu entendia tudo que ela falava, e conjugava os verbos, inclusive, de uma maneira certa, né? Não era aquela coisa tipo americano falando, e eu achei incrível aquilo. Aí ela olhou para mim e ela falou assim, Gladson, deixa eu te falar o que acontece na minha nação. Obviamente ela percebeu que a questão também era cultural, e ela falou para mim o seguinte, na minha nação, esse ensino ele não funciona como no Brasil. Na minha nação, se eu for estudar uma língua, por exemplo, e passar mais de um ano tentando aprender e não aprender, é uma vergonha. Nesse momento eu fiquei envergonhado. E aí eu vi que estava tão impregnado nela essa questão de desenvolver, de aprender, ela realmente imergiu na língua portuguesa. Ela realmente, ela pegou o celular, ela passou para português, e tudo que ela fazia, então ela utilizava o português, e houve uma imersão na língua, e ela realmente aprendeu e desenvolveu, e eu fiquei maravilhado, né, com essa questão. E eu começo, às vezes, a trazer isso para o meu coração e pensar na seguinte perspectiva: se nós cremos que a palavra é a palavra de Deus, por que muitas vezes a gente não tem a mesma vontade de aprendermos dela? Porque muitas vezes a gente não tem a mesma gana de entender o que de fato as Escrituras dizem. É interessante nesse texto que nós lemos em Atos, porque a gente vê Paulo entrando em Atenas, e Atenas era um lugar que havia uma raiz de conhecimento. Não era uma região que não tinha os seus filósofos, não. Era uma região que tinha a desenvoltura do conhecimento. Mas é interessante que alguma coisa havia na vida desse camarada,
que a palavra diz que quando ele entrou lá, e nós lemos isso, nós vimos isso, a palavra descreve isso claramente. Quando ele entra lá, a palavra diz que as pessoas não tinham mais outro assunto a não ser aquilo que Paulo estava anunciando. A questão aqui, irmãos, vai além de apenas um conhecimento e vai além de apenas uma interpretação. Eu acredito que havia algo nas palavras de Paulo que buscava uma profundidade em Deus e acabava liberando nas pessoas que estavam vindo, sei lá, as pessoas eram despertas a querer mais daquilo que ele estava dizendo, as pessoas eram despertas a querer, a ter mais fome, mais sede daquilo que estava sendo dito. Havia um impacto na mensagem que estava sendo dita ali. Agora, o que eu penso aqui, irmãos? Eu preciso entender que às vezes a nossa interpretação nos impede de aumentarmos níveis de intimidade e de revelação acerca da palavra de Deus. Você já viu uma coisa que, se a gente compra uma Bíblia de estudo, quem aqui tem Bíblia de estudo? Nada contra, irmão, pode levantar a mão, não é pegadinha. A gente compra uma Bíblia de estudo e às vezes não é barato, porque a gente lê mais o comentário acerca do que está sendo dito do que o que está sendo dito. Não é verdade? Eu lá em casa eu fiz uma guerra contra a Bíblia de estudo, aliás, faz muitos anos, pelo menos uns 10 anos, que a minha Bíblia de cabeceira ela não tem comentário. O comentário que eu desejo é o do Espírito no meu espírito. E eu tenho procurado, irmãos, pregar um devocional, e eu estou falando isso por causa daquilo que a gente vai ver acerca da interpretação. Por quê? Porque Jesus, quando ele veio, quando ele se fez carne, quando ele começou a ensinar, havia já uma estrutura de ensino que os homens desenvolveram para poder entender melhor o que a Torá dizia. E é importante a gente entender essa configuração, o que existia no universo judaico naquele momento, como base de ensino, para entendermos o que de fato significa o que nós carregamos hoje, que é o próprio Espírito Santo dentro de nós. Existe um rompimento que só o Espírito Santo pode trazer na razão do homem. Existe um rompimento que só o Espírito Santo pode trazer na inteligência do homem. Só o Espírito Santo. Porque Ele nos fez para nos relacionarmos com Ele. O homem não foi feito para ser completo em si mesmo. Por isso que você pode ir na nação que for, no povoado que for, você pode atravessar o mundo, você vai chegar lá, o camarada vai estar adorando alguma coisa, porque dentro dele é uma necessidade que o Espírito se revele, ou revele aquilo que o Pai está dizendo. Amém? Há algo a mais que o Espírito pode transferir no nosso espírito e que revela as profundezas do Pai. Há mais que as nossas palavras podem alcançar, há mais que os ensinos podem nos trazer. Existe um ensino que tem a ver com dependência, tem a ver com relacionamento, tem a ver com voz do próprio Deus ecoando no nosso interior, nos dizendo coisas que ainda não vimos, não ouvimos e que não subiu ao coração do homem. Ah, meu Deus, mas que Ele tem a capacidade de comunicar aos nossos corações de uma maneira que isso venha nos transformar. Você sabe que para mim, eu já estou começando a voar aqui já. Você sabe que para mim, foi o que Paulo carregou em Atenas. A grande questão é que o Espírito que ensinava ele todas as coisas, estava jorrando no seu interior. Então quando ele chegava no lugar, aquilo ia transbordando de uma tal forma, que as pessoas olhavam, não, eu também preciso, o meu Espírito também está clamando, por aquilo que esse homem está dizendo. Você está entendendo? Você está entendendo? Há algo a mais do Espírito que pode nos levar a um conhecimento, a uma sabedoria que nenhum homem é capaz de nos levar. Eu fico impressionado com o que Jesus foi capaz de fazer. Antes de Paulo chegar a Atenas, ele também teve um encontro. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
Mas eu preciso perceber que o encontro que ele teve revelou alguém para ele. E esse alguém já estava comunicando aos homens que algumas informações seriam acrescentadas por causa da revelação do Espírito, por causa daquilo que ele ia fazer. Você quer ver uma coisa? Vamos estruturar biblicamente? Vamos aos fundamentos, vocês estão comigo? Amém? Que horas são, irmãos? O quê? Que horas que termina? Pelo amor de Deus. Se eu chegar no horário, vocês me avisam? Amém? Me avisa. Abre Mateus 5:38. Mateus 5:38. Pega esse violãozinho aqui, pega, meu amado. Fica aqui no violãozinho, cara, porque nós vamos ler, nós vamos japar, nós vamos cantar, nós vamos voltar para... Eu estou vendo que o negócio não vai prestar muito. Aleluia. Mateus 5, versículo 38. A palavra diz o seguinte, a gente vai ler até o 40. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente, mas eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. No conceito judaico, o que permanecia era a interpretação da própria Torá, e a Torá dizia olho por olho e dente por dente. Agora, diante desses homens estava alguém que era o verbo vivo, alguém que era a revelação da excelência de Deus da face da terra. E ele começa a comunicar aos homens aquilo que viria. Por quê? Porque ele começa a acrescentar, olha, vocês ouviram até agora, isso não era qualquer coisa. Esses homens estudaram isso a vida toda. Eles conheciam as leis judaicas, eles conheciam a lei de Moisés. E de repente Jesus vem e fala, olha, vocês ouviram isso até agora, mas eu porém, vos digo que agora não vai ser assim. Agora você tem que perdoar, agora você tem que dar outra face. O que Jesus estava dizendo? Ele estava comunicando que existiam níveis de revelação acerca da própria palavra, acerca da própria Torá, que ia ser revelado a partir dele. Vocês estão comigo? Dentro dessa perspectiva, eu começo a entender e começo a pensar, será que a minha interpretação, muitas vezes, ela se torna errada? Será que ela só se torna errada porque em vez de eu interpretar através do Espírito e com relacionamento, ouvindo a voz dele, eu estou tentando entender com a minha mente, sei que o Espírito me toque, sei que o Espírito fale ao meu coração? Como que a palavra veio aos homens, irmãos? Como que a gente tem as escrituras hoje? A palavra diz que os homens foram inspirados, os homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo. Quem é que trouxe a palavra a esses homens? Vou perguntar de novo, cara, para a gente se empolgar. Quem é que trouxe essa palavra aos homens? O Espírito? Interessante que Jesus ele foi concebido por quem? Jesus ele veio como um feto, não veio? Ele não foi crescendo. O que o Espírito faz? O Espírito traz ao universo físico a revelação de quem a palavra é. É o Espírito que faz isso no nosso interior. É o Espírito que faz isso. É o Espírito que transfere esse conhecimento ao nosso conhecimento de uma forma que a gente venha a entender. Agora sabe qual é o nosso problema? É que a gente usa a razão em vez de ouvir o Espírito. Há uma diferença. Porque você já viu,
o camarada que ele é inteligente, eu não estou pregando contra a inteligência, não é isso, eu estou pregando contra a inteligência fora do Espírito, você está entendendo? Quando ela é uma camada de orgulho e não quando é uma manifestação daquilo que o Senhor quer fazer na vida de alguém. E quando ela é camada de orgulho, o conhecimento faz com que as pessoas ficam presas em outra pessoa, porque a pessoa acha que nunca sabe o suficiente, então sempre que ela precisa, ela tem que correr atrás de alguém para poder entender mais. Esse não foi os planos do meu Senhor, não foi isso que o Senhor deixou para nós. E dentro da teologia, a palavra, a disciplina que fala acerca disso, da interpretação, ela se chama? Alguém arrisca? Ela se chama hermenêutica. Você já ouviu isso? Só está com medo de falar hoje? Relaxa, está tudo certo. Hermenêutica. Agora, uma coisa que eu preciso aqui entender, irmãos, com todo o respeito aos teólogos de plantão, eu também faço teologia, mas a teologia, ela foi a disciplina desenvolvida por homens, não por Deus. Por Deus, a palavra foi inspirada. Amém. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? A palavra, ela foi inspirada. O que eu preciso para interpretar um texto? De inspiração do Espírito. Porque o mesmo que soprou todas as escrituras é o mesmo que Deus colocou dentro de nós. E é interessante porque quando Jesus ele se fez carne, ele foi colocado dentro de um ser humano também, para que ele se desenvolvesse no ventre de uma mulher. E é interessante, irmãos, porque o Espírito não gerou aqui, ele gerou no ventre. Eu preciso entender profeticamente o que ele está anunciando, o que ele está dizendo. Que nem tudo tem a ver com a razão humana, a lógica humana. Não tem a ver com a lógica humana. A lógica humana diz que se alguém for e tentar andar sobre as águas, vai afundar, porque o peso na água afunda. Mas lá na revelação do Espírito, na autoridade de Deus, Jesus pôde andar sobre as águas, porque tem a ver com aquilo que o Espírito está fazendo. Você sabe por que Jesus andou sobre as águas? Você sabe? Quem é que pairava sobre as águas? Como ele não pecou, ele tinha autoridade de andar aonde o Espírito estava. E sabe o que é legal? O que é massa? É que ele veio como? Homem, para nos mostrar o que nós podemos viver através do Espírito também. Eu não sei você, mas eu já vi perna crescendo, eu já vi gente colocando câncer para fora, eu já vi gente voltando a enxergar, voltando a ouvir, eu já vi pessoas entrando em reunião e jogando a cadeira de roda fora. Por quê? Porque o Verbo se revelou, o Espírito agiu. Qual é o papel do Verbo? É revelar o Filho para que o Pai seja visto, é revelar a palavra para que o Pai seja visto, e é isso que ele faz em cada reunião. Mas espera aí, a gente vai ser arrebatado antes ou depois da tribulação? Enquanto uma geração discute isso, outras estão indo às nações e morrendo em nome dele. Você está entendendo, irmãos? Deixa eu beber uma água que eu me empolguei. Aleluia. E você sabe que depois do exílio houve dois caras que foram ferramentas fundamentais, e eu posso usar essa expressão com clareza e com exatidão, porque realmente foram, que foi Neemias e Esdras. Os dois trabalharam para manter a comunicação da Torá. Você sabe que no Antigo Testamento eram os 5 primeiros livros da Bíblia, para ficar mais fácil para você, amém? Quando eu falo Torá, estou me referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia. E esses camaradas, eles se dedicaram ao ensino da Torá.
E começou a se desenvolver algumas coisas a partir dali, que foram importantes. E é importante notar que os sacerdotes, eles não eram os únicos a opinar sobre a interpretação da Torá. Então começou a surgir um monte de coisa, até porque os filhos que eram consagrados a Deus, os homens que eram consagrados a Deus, começaram a casar com pessoas que não estavam com Deus, e começou uma mistura, um sincretismo, uma coisa demoníaca ali, e surgiu a necessidade de se manter a palavra de Deus da forma que ela era. Então eles começaram a desenvolver uma forma de ensino e de interpretação. Eu acho até legal como nasceu o negócio, porque nasceu para proteger a própria pureza da palavra de Deus. E aqui nós temos então a hermenêutica judaica, que foi algo que Jesus teve que lidar em seus dias. A hermenêutica judaica, ela é a interpretação judaica acerca da Torá, das Escrituras. Amém? Vocês estão comigo? Dentro dessa hermenêutica judaica, nós tínhamos o Peshat, e eu não sei esses nomes de cor, estou lendo aqui, tá? Vai parecer que eu sou sabidinho, mas não sou não. Que tem o sentido literal. E aí teve uma variação, que é o Midrash. Esse nome para mim não interessa, mas eu vou te falar porque fica bonitinho. Que é a tradição oral. E a tradição oral. Então a gente percebe aqui que tem o sentido literal, mas tem o sentido oral e o sentido moral. Perfeito? E esses homens, dentro disso, traziam vários tipos de interpretação, inclusive alegórica, que eram formas de analisar o próprio texto. Então eles começaram a desenvolver a própria sinagoga, que era uma estrutura também de ensino. Amém? Então se aprendia dentro na sinagoga acerca da Torá, e ali eles abriam os livros. Então tinha a interpretação de alguém que foi separado para isso, um sacerdote, alguém que poderia então colocar para fora esse entendimento acerca das Escrituras. Então ia um pouquinho além do que estava escrito, porque eles traziam leis em cima também do que estava escrito, e traziam regras morais em cima do que estava escrito. Perfeito? E o que a gente vê na hermenêutica judaica é impressionante, porque isso migrou de alguma forma ao cristianismo que nós vemos inclusive nos nossos dias. Porque não basta o que a palavra diz, eu preciso criar uma regrinha para ser mais santo. Não basta o que a palavra está anunciando, eu preciso criar meios. Eu preciso criar formas dentro da igreja. Afinal de contas, a igreja precisa ter disciplina. Quando eu me converti, eu tenho 43 anos, embora com esse corpinho de 18, desculpa aí, depois eu passo a receita. Mas quando eu me converti, irmãos, quer ver o camarada ficar ruim? Era quando o pastor mandava um recado, através do irmão: fala para fulano que eu preciso falar com ele. Irmão, a casa caía. O cara já, mesmo estando tudo certo, ele já ficava procurando o erro. Meu Deus, será que foi o filme que eu vi? A gente tinha medo de uma época, o pessoal tinha medo da liderança, não era assim? Você consegue imaginar um Jesus que as pessoas tinham medo dele? Então são coisas que a gente vai trazendo para o nosso meio, e a gente vai vivenciando, e às vezes não vai percebendo esse contexto. Esse contexto religioso, essa base de ensino, esse domínio judaico, era o que existia quando Jesus veio. As sinagogas, elas já estavam funcionando bem. E era de Deus? Era de Deus. Eles estavam mantendo a palavra de Deus, não estavam? Aí Jesus veio. Mas Jesus era o próprio verbo. E o que faltou neles? Interpretar que o que eles estavam lendo era o anúncio daquele que estava ali na frente deles. Porque esse é o problema da razão humana, que fica só naquilo que acha que deve ficar e não vê o que está sendo revelado diante dela. Deu para entender isso?
porque eles não entenderam os níveis de revelação, eles não entenderam o que estava sendo revelado diante deles. Por quê? Porque eles estavam presos ainda na sua forma de interpretar. Aleluia, glória a Deus, pedrinha no galardão, Jesus. Rapaz, água gelada, espera aí só um pouquinho. Que delícia. Jesus é bom, né, irmão? E eles já estavam ali, eu nem sei o que eu estava falando, mas vou continuar do que eu estou pensando agora. A sinagoga, ela estava ali, tudo prontinho, tudo bonitinho, tudo certinho, cara. E tem uma coisa, aqueles que se destacavam, eles eram convidados para entrar na escola dos talmidins. Rapaz, que isso era uma honra, irmãos. Uma honra, porque esses camaradas, eles foram inteligentíssimos, eles foram com a inteligência, era acima da média. Então eles eram convidados para ser treinados pela sinagoga. Eu acho massa quando Jesus entra na história. Sabe por quê? Porque quando ele chama pessoas, quando ele começa a discipular, ele faz isso fora das sinagogas. Eu já estou rindo, já estou vibrando, porque, cara, isso é muita doideira. Mas espera aí, nós estamos aqui em nome de Deus. Eu estudei tanto para ter minha posição, e agora esse camarada que se fala que é o Cristo, quem é esse cara? Você lembra de João Batista? Mandaram lá fariseus perguntar quem é esse camarada, quem é que levantou esse cara, por que as pessoas estão indo no deserto? Ele é quem? Ele é Elias, ele é Jesus, ele é profeta. Até profeta, João disse que não era. Por quê? Porque para a religião, ele não responde como a religião espera, ele responde para Jesus, para Deus. Você está entendendo? Quem é que levantou João? Quem é esse menino? Um cara que foi profetizado desde lá de trás. Isaías já falava a respeito dele, mas eles não reconheciam. Por quê? Porque a razão deles estava prendendo eles naquilo que eles acreditavam e não no que Deus acreditava. E aí, quando alguém acha que domina, tem propriedade das escrituras, Deus levanta alguém fora da casinha para mostrar para esses camaradas que é Deus que ainda faz. Mas se não fizer isso, não fizer aquilo, não fizer aquilo outro, não vai poder ser meu pastor aqui na igreja. Irmãos, escola do Espírito não é a gente que define quem vai ser o quê. E eu falo, eu estou no Mevan, amém, com meu pastor, amigo meu, e tenho essa liberdade para falar para vocês, porque eu sei o que ele carrega. Quem define é o Espírito. Agora, Jesus, ele vem fora. Aí, para ficar dar mais indignação a esses homens, ele escolhe cara como Pedro, cara duro pra caramba, difícil, não era? Mas João também era difícil. A gente pinta um amorzinho em João, mas ele era bem tempestivo. Jesus escolheu uns caras que talvez você não escolheria. Mas peraí, o próprio Jesus, ele escolheu errado. Por que Jesus não escolheu uns caras dentro da sinagoga, já estava mais prontinho, se movimentava mais bonitinho? Mas Jesus escolhe fora, porque ele estava anunciando algo que viria. E é isso que a gente precisa entender. Ele escolheu aqueles que não são, porque ele estava apontando para algo que viria. E o que viria? Um dia a igreja seria revestida do seu próprio Espírito, e esse Espírito ensinaria aquilo que precisava ser ensinado. Você está entendendo? E aí, quanto menos capacidade os homens vissem naqueles homens que foram levantados, mais ação do Espírito eles poderiam ver, se entendesse aquilo que Deus estava fazendo. Isso é precioso demais.
o próprio Jesus, ele teve que repreender escribas e fariseus, porque o ensinamento deles já não estava de acordo com aquilo que ele estava fazendo. Sabe o que é interessante? Se eu trazer para os dias de hoje, talvez ele corrigiria muitos pastores e líderes. Por quê? Porque eu preciso caminhar segundo aquilo que ele está fazendo. E eu preciso ter isso no meu coração. Agora, uma coisa interessante é que, não, essa eu vou até te convidar para abrir. Abre lá em Atos 9. Existe um camarada que foi um apóstolo fora de tempo. Esse camarada se chamava Paulo. Paulo, ele foi desenvolvido na escola de Gamaliel, e você já sabe disso. Agora, eu preciso te trazer algo que é interessante. No contexto da hermenêutica judaica e no contexto do desenvolvimento do ensino judaico, surgiram algumas escolas que eram escolas fortíssimas e muito consideradas, e que pessoas viajavam para poder ter esses ensinamentos. E Paulo, antes de ele ceder, entregar ao cristianismo, a Jesus, antes de ele se converter, ele passou por essa escola. E Gamaliel, na verdade, ele era neto de um cara, se eu não me engano o nome dele era Aliel, que era outro cara que era tremendo na questão dos ensinos. Então era toda uma linhagem de mestres judaicos e de escolas que preparavam pessoas. E Paulo, ele se destacou. Paulo, ele já foi diferente, ele não foi como os outros discípulos, ou como um Pedro que era um pescador. Não, Paulo, ele passou pelas escolas judaicas. Você sabe o que eu creio aqui? Eu creio que como Jesus fez, e eles não ouviram e nem viram o que Jesus fez, ele teve que fazer de novo, mas a partir do meio deles. Porque quando ele levantou homens que não eram do meio, eles não conseguiram entender. Agora Jesus vem, e interessante que, quem é que foi atrás de quem? Paulo foi atrás de Jesus? Jesus foi atrás de Paulo. Atos 9, versículo 3. Seguindo ele, estrada fora, a aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, o levaram para Damasco. Paulo, ele estava indo para Damasco, sabe para quê? Para acabar com o cristianismo dentro daquela cidade. Ele tinha a instrução judaica correta, ele tinha os melhores ensinos, e não era um cara que não sabia pensar. Era um pensador da época, que foi preparado e desenvolvido para acabar com o cristianismo na face da terra. Olha a profundidade disso. A vida inteira estudando. Por isso que ele entrava, ele pedia cartas, ele tinha autorização para prender ou assassinar pessoas que tinham se convertido ao cristianismo. Irmãos, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. E além de tudo, ele tinha todo o aspecto argumentativo que precisava ter para convencer de que aquilo que ele estava vivendo era uma verdade, e pior, uma verdade de Deus.
Você está notando que há uma semelhança nos nossos dias? Não dentro do contexto judaico, mas alguns ainda estão professando coisas em nome de Deus e que têm matado cristãos até os dias de hoje. E existe forma de matar um cristão, não é só fisicamente, mas quando eu mato a fé dele, quando eu mato o ministério dele, quando eu faço com que ele viva uma vida religiosa, mas não uma vida em Deus, quando ele está na igreja, mas não tem a vida de Deus dentro dele, quando ele está na igreja, mas não está ligado ao corpo de Cristo. Por quê? Porque quando nós estamos ligados ao corpo de Cristo, nós estamos conectados com aquilo que ele está fazendo em toda a terra. Você está entendendo isso, irmãos? Há uma profundidade nisso. E Paulo, ele tinha todos os argumentos. E eu quero te dizer uma coisa: o nosso papel não é ir contra os argumentos. O nosso papel é que Cristo apareça através de nós. Só assim a luz irá e iluminará o pensamento dos homens. Primeiro ponto: Paulo não viu a Jesus. A palavra diz que Paulo viu uma luz, porque ficou uma questão dentro das escrituras acerca de Paulo só poderia ser apóstolo se fosse testemunho ocular, porque isso foi levantado. Talvez eu entre nisso, mas eu acho que não vai dar tempo. Não teve nada a ver. Paulo, ele não viu Jesus, ele viu uma luz. Qual foi a primeira coisa que Deus falou que a Bíblia registra? Porque quando o verbo é liberado, o homem é iluminado. Está pegando aí? Então, o que aconteceu? O verbo, ele veio até onde Paulo estava, mas ele era um assassino. Por mais assassino que ele fosse, mais fora dos caminhos que ele estivesse, nada seria maior do que a revelação do Cristo através daquele momento. E aí, Paulo, ele tem um impacto com aquilo. Irmãos, alguns teólogos, eles acreditam que houve um processo na conversão de Paulo, e que como ele presenciou algumas coisas, inclusive a morte de alguns, isso também veio com que ele tivesse uma consciência, e de repente ele, quando encontrou Jesus, ele resolveu. Então, para mim isso é balela. Para mim, quando ele viu o próprio verbo revelado na frente dele, a questão é que a informação saiu do papel e se revelou. Eu posso buscar num papel, ou eu posso ver a luz se revelando. Eu posso entender de uma maneira mais profunda. Eu posso entrar de uma maneira mais profunda. E por causa desse encontro, e é outra coisa que eu acho um barato, que eu acho muito legal, porque eu durante anos viajando, eu ouvia pessoas falando: não, você precisa estar na visão, você vai receber uma visão de Deus, você vai. E é massa que quando a gente vê Paulo encontrando Jesus, ele não teve uma visão, ele ficou cego. Eu acho massa essas coisas. Isso quebra a religiosidade. Agora, por que ele ficou quieto, cego? Qual é o significado disso? Você já viu quando você está naquele momento assim, extra gospel, e adorando ao Senhor, e vê aquele arrepio santo, a primeira coisa que você faz não é fechar os olhos? Porque nesse momento você busca o seu interior para apresentar a Deus. Sabe por que Deus fechou os olhos de Paulo? Para que ele enxergasse o seu interior. E agora Paulo começou a entrar na escola do Espírito. Sabe por quê? Porque a sua razão guiava os seus passos. Agora não. Agora é a dependência que ia guiar os passos de Paulo. A palavra diz que ele teve que pegar na mão de alguém. Tá pegando aí, cara? Tá ficando massa? Ele teve que depender de um irmão. Mas ele perseguia. Mas agora ele estava dependendo daquele que ele perseguia.
Só que agora era hora de os irmãos não dar a mesma resposta que Paulo deu. Agora era hora de os irmãos demonstrar a Paulo o que era o amor e o perdão. Era para deixar de lado aquilo que Paulo viveu, porque agora Paulo estava em Cristo. E agora ele precisava aprender o que é estar conectado a corpo. Por isso que eu sempre falo uma coisa, irmãos, com relação à missão. Não existe missão de Deus se não tiver a vida da igreja. Porque nós precisamos aprender a depender um do outro. Nós precisamos aprender a morrer um pelo outro. Nós precisamos aprender a nos entregar um pelo outro. Mas por que você está dizendo isso? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual foi o momento de maior dor de Jesus? Foi quando ele estava na cruz. Foi ou não foi? E eu digo que maior do que a dor na sua carne foi quando ele percebeu a ausência do Pai. Pai, por que me abandonaste? Mas no momento de dor, de angústia, no momento que ele foi torturado, no momento que ele foi exposto, por amor de a mim e a você, por um momento que ele permitiu que os homens o torturassem. E deixa eu te dizer uma coisa, você sabe por que Jesus apanhou? Você sabe por que ele teve que apanhar? Porque Deus estava mostrando aos homens o que os homens se tornaram por causa do pecado. O homem era a sua imagem e semelhança, e o homem perdeu a imagem e semelhança. Jesus teve que ser deformado por causa do pecado. E Jesus ele permitiu passar por tudo isso, para nos tirar daquela cruz, irmãos, para nos ressuscitar nele, por amor a nós ele fez isso. E é interessante que no ápice da sua dor, crucificado, humilhado, ele tem a coragem, a ousadia ainda de olhar para frente e falar: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele morreu por culpados, para que essas pessoas entendessem que o seu amor é maior do que a ferida que um homem possa causar. Eu preciso ver as coisas através de Jesus, e não através da dor, e não através da angústia. Não, eu prefiro perdoar, ainda que seja 1000 vezes, porque Ele me perdoou todas as vezes que eu precisei de perdão. Não dá mais para viver a nossa história a partir de uma dor. Nós precisamos viver a nossa história a partir de Cristo e esse crucificado. Aleluia, aleluia. Eu fico pensando como Paulo viu as coisas, e agora ele ficou cego e dependendo de outros irmãos, e Deus dá um sonho a Ananias, e ele tem uma visão. Mas peraí, ele não estava cego? A palavra diz que Paulo teve uma visão, mas ele estava cego, porque Deus estava ensinando a maneira que ele deveria ver agora, que era através da revelação do Espírito. E Paulo vê Ananias indo até ele e orando por ele, e depois Paulo vê isso se cumprindo. Você está entendendo a profundidade disso? E Ananias vem e fala: não, mas espera aí, esse cara aí é um assassino, igual eu e você fazemos quando o irmão peca contra a gente. Esse cara não presta. E se Deus falar: ele é para mim também um vaso escolhido. Mas ele está errado. Irmãos, escolha o silêncio. Eu sei do que eu estou falando. Escolha o silêncio. E não torça para que o irmão se lasque. Deixa o Espírito tocar, porque o amor é maior do que a ofensa. E é isso que ele nos ensina, que o amor é maior do que a ofensa. Paulo era um vaso escolhido, e não interessava o histórico a partir dali. O que vinha antes disso não interessava mais. Deus não mandou Paulo ir atrás de todos aqueles que ele tinha ofendido para pedir perdão. Deus não veio com mais uma regra para Paulo.
Porque tem gente que volta para certas leis para se sentir perdoado. A única coisa que você precisa entender é a graça da cruz. É o favor não merecido. Não há nada que a gente faça que faça com que a gente mereça o perdão de Deus. Ele já nos deu, por causa da sua misericórdia e do seu amor, o perdão que nós precisamos. Ele garantiu isso. Ele garantiu isso. Paulo, ele começa a desenvolver e as pessoas começam a ver mudanças em Paulo, que não foi uma discussão teológica que gerou, mas um encontro com Jesus. Uau! O cara que foi responsável pela maioria do Novo Testamento. A gente acabou de falar dos 5 ministérios aqui. Você sabe quem entendeu isso? Paulo. Quem é que viu Efésios 4, irmãos? Foi Paulo. Por quê? Porque agora Paulo não estava mais preso à interpretação judaica. Agora ele estava ouvindo do Espírito acerca das coisas que Deus ainda ia anunciar e fazer. Você está entendendo, irmãos? E uma coisa que eu entendo é que quanto maior a entrega ao propósito, maior será o nível de revelação que recebemos. Maior é. Você quer ver uma coisa? Olha só. Deixa eu ver se tem na minha Bíblia isso. Abre comigo lá no livro, lá em Apocalipse, no livro da Revelação. Olha só, irmãos, a prova do que a gente está falando tem a ver também com esse livro. Versículo 1, a palavra diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, a quem em breve há de acontecer. A revelação é de quem? Quem é que está revelando o livro? O próprio Jesus. Agora olha só, versículo 9: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Até aí. João estava onde, irmãos? Na ilha de Patmos. O que era a ilha de Patmos? Uma prisão que ele foi lançado para morrer. Embora a gente sabe que ele saiu de lá, mas ele foi lançado para morrer naquele lugar. Não tinha mais saída para João, não tinha mais nada. Ele simplesmente se entregou ao que o Pai queria, ao que Deus queria para ele. E ele entendeu que aquele lugar era o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Mas daí a palavra diz que alguém entra no cenário, alguém vai até aquela ilha de Patmos, alguém vai até aquela prisão, e esse alguém foi o próprio Jesus Cristo, dando revelações a João, porque quanto maior o nível de entrega, maior é o nível de revelação. Ah, meu Deus do céu! E ele começa a mostrar para João tudo aquilo que ainda ia acontecer, coisas que até hoje a gente tem dificuldade de entender. João viu, ele viu, ele viu. Existe um nível maior de entendimento que ele vai acontecer através do Espírito. E foi tão forte que eu preciso ler Filipenses com vocês. Vai em Filipenses 3. Olha aqui, Paulo considerou, quando ele teve esse impacto da revelação, quando ele foi iluminado. Filipenses 3, versículo 7 até o 9, a palavra diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele,
não tendo justiça própria, que procede da lei. Da onde vem a justiça própria? Da lei. Senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Uau! Uau! Quanto maior o nível de entrega, maior o nível de revelação. Paulo estava dizendo: eu considero tudo que eu aprendi aos pés de Gamaliel como esterco, como refúgio, porque a mim veio uma revelação maior. O verbo se revelou e eu não consigo mais viver para outra coisa, para outro alguém. Eu já não vivo mais, mas Cristo, 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 Cristo vive em mim. Ah, meu Deus. Vamos adorar um pouquinho, vamos adorar, porque abre as asas do Espírito aí e voa, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Chorondoro charandara catara charadaraçou. Aleluia. Aleluia. Foi por causa desse nome. Foi por causa desse nome. Foi por causa desse nome. Vamos, fale o nome dele, grite o nome dele nessa noite, vamos! Yeshua, esse nome tem poder. Yeshua, Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares. Sim, tu és. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Uma palavra, ela não acontece por causa de um esboço. Uma palavra, ela só vai acontecer se ela gerar vida em nós. Se for através de relacionamento, de obediência, de entrega, de vida de fato com Deus. Não é um culto que define se nós estamos em Cristo, mas é a nossa entrega todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quando nós escolhemos agir por causa dEle, e não por causa das circunstâncias, e não por causa das pessoas, mas por causa daquilo que Ele, do que Ele é. Jeremias 31,
Pode se sentar um pouquinho, eu já vou encerrar. Mas às vezes a gente precisa ir lá atrás para entender o que nós estamos vendo na sombra, porque a sombra ela revela onde a luz se projetou. Se a sombra está para o lado de cá é porque a luz está aqui. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós precisamos entender aonde a luz se projetou. Jeremias 31, versículo 33 ao 34, a palavra diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 8, 10, 11, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. A mesma palavra se repete. O que ele está dizendo? Mas espera aí, nós não podemos mais ter mestres, nós não podemos ter mais professores. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: que ninguém vai mais conseguir ensinar o outro irmão sem que o Espírito se revele a ele, porque na capacidade humana isso será impossível. Mas quando mestres se levantarem pelo Espírito, inspirados por aquilo que a Escritura diz, por aquilo que o Senhor está dizendo, eles vierem e começarem a ensinar, acontecerá o que aconteceu em Atenas. As pessoas não terão mais outro assunto a não ser aquele que está sendo ensinado. Você sabe, irmãos, eu estou numa geração de sabidinhos. Nós estamos num tempo que todo mundo sabe tudo. Eu prefiro ser uma anta no meio desses caras do que perder aquilo que o Espírito está dizendo. Eu não preciso saber todas as nomenclaturas teológicas. Eu não preciso decorar cada momento da história da igreja. Mas uma coisa é certa: eu preciso aprender a ouvi-lo a cada dia. Eu oro, irmãos, para que a nossa geração compreenda. Que a nossa geração acorde de manhã perguntando: Senhor, o que o Senhor quer revelar para mim hoje? Senhor, o que o Senhor quer dizer ao meu coração? Senhor, o que o Senhor quer falar para o meu vizinho? O que o Senhor quer falar para os meus pais? O que o Senhor quer falar para os meus amigos? Como o Senhor quer que eu lide com o meu casamento, com a minha casa? Senhor, como eu toco o meu instrumento? Como eu posso tocar em Ti antes de encostar no instrumento? Como? Os maiores homens que a gente viu nas Escrituras, irmãos, homens como Davi, que escreveu músicas, canções, salmos, era um camarada que estava lá no meio do campo, cara, e que antes do tempo de sermos morada do Espírito, ele começou a ter revelações que foram registradas como a própria palavra de Deus. Lá no tempo de Davi, nós começamos a perceber algumas coisas que parece que pessoas atraíram uma presença que não tinha a ver com o seu tempo. Nos últimos dias de Davi desejou construir uma casa para Deus. Você lembra disso? E Deus falou não, porque ele tinha derramado muito sangue. Sabe o que eu entendo? Que por revelação, Davi, ele não compreendeu, mas ele teve a impressão que um dia o Espírito ia fazer morada nos homens. Mas ele viu, através do seu palácio, ele viu que a Arca da Aliança estava num lugar simples e ele morava num palácio. E a questão não foi essa, mas a sensação profética que ele teve foi de que um dia Deus iria fazer morada, mas a morada não era em palácio, a morada era na simplicidade de um ser humano, era naquele pó que um dia ele deu vida. É aqui está a glória no vaso de barro, naquilo que ele fez.
Você está entendendo, irmãos? Agora, deixa eu te dizer, nós precisamos de gente cheia do Espírito, em todas as áreas da igreja. Os 5 ministérios, irmãos, foram vistos através de quem? Do Espírito. Agora não adianta você querer aprender a ser um pastor por um livro. Ou não, vamos trazer técnicas de coach para dentro da igreja. Irmãos, eu não tenho paciência com isso. Coach é para o mundo, para a igreja é vida no Espírito. É vida no Espírito. Eu preciso entender, mas e os profetas? Os profetas também têm que estar encharcados de Deus, sem ficar inventando flu-flu e vendo coisa onde não tem. Precisa entender que nem sempre Deus fala com os profetas. Há momentos que Deus também se cala e o profeta tem que fechar sua boca. É vida no Espírito, irmãos. E os apóstolos, por favor, liberem os apóstolos das nações. E os evangelistas? Cadê os evangelistas, irmãos? Que precisam evangelizar, precisam trazer o evangelho para dentro de pessoas, que precisam fazer a sua... Cadê os mestres? Cadê os mestres? Aquele cara que ama mais ensinar do que a estrutura da sala de aula. Mestre para mim, o bom é aquele que realmente faz o outro aprender. Ele não torna o simples complicado, ele simplifica o complicado, porque ele está pensando no conhecimento da outra geração e não em si mesmo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Esses 5 ministérios o Senhor escolheu para edificar a igreja, mas foram revelações do Espírito, porque tudo que Ele faz tem a ver com a revelação do Espírito. Você quer ver uma coisa? O homem, ele fez no mesmo processo. O homem, ele foi feito em 2 etapas. Eu quero, já indo para o final, encerrando, eu queria que você abrisse em Gênesis 1. Eu não consigo pregar e não falar de Gênesis. Gênesis é a maior fácil de achar, só é Apocalipse e voltar a todos os livros. Gênesis 1, 26, a palavra diz: então disse Deus, eu vou acelerar, amém? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre... Uau, isso aqui tem algo aqui, cara. Sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Pausa aí. Versículo 26, Deus disse que vai criar o homem à sua imagem e semelhança. Versículo 27, o que Ele cria? Tem crente aí? O que Ele cria? A imagem. A palavra no versículo 27 não diz que Ele estava criando a semelhança, mas que Ele estava criando a imagem. O que eu entendo? Qual é a imagem de Deus? Qual é a imagem de Deus? João 4:24. Qual é a imagem de Deus? E Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem Espírito e em verdade. Deus, Ele é o quê? Espírito. Qual é a imagem de Deus? Uma imagem espiritual. Então quando Deus vai fazer o homem, primeiro Ele faz a imagem espiritual. Agora dentro da imagem espiritual, Ele já fala, Ele já coloca um princípio muito importante. Qual é o princípio? Que os dois eram um, porque Ele inicia a humanidade através de um casamento, e casamento é reflexo de definição espiritual, de bênção espiritual de Deus. Calma, vou desacelerar. Ele faz a imagem. Por que Ele faz a imagem? Porque isso tem a ver com 1 Coríntios. Eu estou doidinho aqui, 2,14. Eu vou ler rápido para a gente acabar. Ora, um homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus se discernem como? Deus não fez o homem para interpretar a palavra. Deus fez o homem para ele ver.
a palavra e discernir. Quando o homem foi feito em imagem espiritual, ele tinha o discernimento de quem Deus era. Por isso que Deus trazia os animais e Adão dava um nome, porque ele pensava segundo o que estava sendo revelado, ele pensava segundo o que Deus estava anunciando na face da terra. Depois, aí é interessante que quando ele cria a imagem, ele começa a falar, e Deus abençoou e disse, sejam férteis. Mas ele não fez no mundo físico. Ele começa a liberar todas as bênçãos para o casal, mas ele não tinha feito no mundo físico, porque a sentença sempre é espiritual primeiro, para depois se manifestar no físico. Agora sabe o que me impressiona? Deus vai no pó da terra. Vocês me dão mais um tempinho? Vocês querem ir embora? Eu paro aqui. Porque Deus vai no bendito pó da terra. Por quê? Porque tudo em Deus é um processo de continuidade. A palavra diz, Gênesis 1:1, que no princípio Deus fez os céus e a... Deus fez os céus e a terra a partir de alguém. A partir do princípio. Quem é o princípio? João 1, que a gente estava falando hoje, pastor. Quem é o princípio? Quem? Fala de novo, quem? Porque tudo que vai... Ai meu Deus, deixa eu falar uma coisa para você. O princípio é a forma com que Deus escolheu, o Pai escolheu, para manifestar a sua vontade no mundo físico. A palavra diz que Ele fez os céus e a terra. Os céus fala de universo. Uau, olha a dimensão. Aí Ele faz os céus e a partir de quem? A partir do princípio. É legal quando vocês participam, eu fico empolgado. A partir do princípio. Porque tudo em... Microfonia. Tudo em Deus é interligado. Perfeito? Então Ele faz a partir do princípio. O princípio estava aonde? No princípio era o verbo. E o verbo estava aí? Então o princípio é ligado a quem? É tudo interligado. Aí tá, Ele fez os céus e a terra. Ele fez o universo e Ele fez a terra. Ou seja, tudo que veio, se manifestou, que se fez matéria, é a visualização da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o princípio dê forma a todas as coisas. Aí é o processo de continuidade. Então, Deus, Ele não começa o homem do nada. Ele vai na terra. Porque Ele queria continuar. Porque a terra, ela foi feita por causa do princípio. Então, a terra era abençoada. Por isso que Deus olhou para tudo e não viu que tudo era bonito. Ele disse que tudo era muito bom. Porque Ele viu o próprio Cristo em tudo que foi feito. E aí Ele começa a juntar do pó da terra e Ele faz um bonequinho chamado homem, e Ele sopra. Uau! Passamos a nossa imagem e semelhança, tinha que ter a participação do Espírito. E Ele sopra. O mesmo vento impetuoso que trouxe toda a manifestação do Espírito lá em Pentecostes, agora estava sendo soprado nas narinas do homem. Esse Espírito é aquele mesmo Espírito que concebeu Maria, que fez com que Cristo crescesse dentro dela, porque o papel do Espírito é revelar o Filho, para que o Pai seja visto. Então Ele sopra nas narinas, e a palavra diz que Adão era um filho, ou seja, ele tipificava a Cristo na face da terra. Agora Ele vai na terra, porque é o processo de continuidade. A terra era abençoada. O homem foi feito da terra, e Deus deu vida, e o homem passou a ser a terra consciente. Agora Ele vai fazer a mulher. E Ele não vai na terra, porque o processo é contínuo. Ele faz o seguinte: agora Ele, em vez de ir na terra, Ele vai no homem, e Ele pega da costela do homem, porque tudo está ligado ao princípio. Então Ele vai no homem, para ter um processo de continuidade, e faz a mulher do homem. Agora pasmem, a palavra diz que Deus traz a mulher para o homem, e o homem olha para a mulher, e o que Ele diz? Ela é carne da minha carne, sangue do meu sangue.
e deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só. Peraí, Adão tinha pai? Adão tinha mãe? Como é que ele viu isso? O mesmo Espírito que revela todas as coisas, cara, estava diante dele, revelando tudo aquilo que ia acontecer. E ele libera o princípio espiritual pelo qual eles foram feitos. Ele viu que a mulher era uma só carne com ele, porque a imagem espiritual, os dois já eram um. Então ele discerniu que espiritualmente eles também eram fisicamente um. E me enrolei todo. Tá dando tilt aqui, cara. Você está entendendo? Deu para entender? Deu, né? E aí é um processo interessante. A palavra diz que Deus faz o homem a sua imagem primeiro, antes de fazer a semelhança. E a palavra diz que ele dominaria sobre os animais. Eu fiquei meio bugado quando eu li isso, porque eu falei, cara, o que tem a ver a imagem com os animais? Parece que Deus muda de assunto, parece que Deus ele está falando de outra coisa. Até que esse mesmo Espírito que você carrega, ele começou a falar no meu coração. Eu comecei a entender que, na verdade, a palavra está descrevendo os animais, porque os animais eram símbolo da autoridade que o homem teria sobre a face da terra. O homem dominaria sobre a criação responderia ao que o homem se tornou. O que aconteceu? Quando o homem pecou, não nasceu na terra espinhos e abrolhos? Por quê? Porque o homem era a permanência da terra no princípio. Você está pegando comigo? Quando o homem peca, a terra reage. E a palavra diz, e houve um tempo que o pensamento do homem era mau em todo o tempo, não foi? E Deus quis destruir também os animais. Por que Deus quis destruir os animais na época de Noé? Porque os animais representavam a autoridade que o homem tinha sobre a face da terra. Agora, a palavra diz que alguém achou graça aos olhos de Deus. Quem foi esse alguém? Noé. E é interessante que a humanidade toda má pra caramba, todo mundo com pensamento ruim o tempo todo. Mas quando a gente vai ler a genealogia de Lameque, que é o pai de Noé, pega Noé e ele fala uma coisa, ele diz assim, ó, meu filho será um consolo numa terra que Deus amaldiçoou. Sabe o que eu penso nesse momento? Que Deus olha para a humanidade e não se vê mais nela, porque o pensamento da humanidade era mau em todo tempo, ou seja, não havia mais revelação em seus pensamentos. E se não há revelação, não há mais princípio. E se não há mais princípio, não é bom, não é natureza boa. E Deus não se vê, mas aí nasce alguém e um pai. Isso para mim rompeu os céus, cara. Lameque, sem ter um exemplo bom, sem ter onde se apegar, sem ter alguém aconselhando de maneira boa, Lameque pega o seu filho e fala, meu filho, não será assim, ele será um consolo. Sabe o que eu penso? Quando Deus olha para a terra, ele se vê através de Lameque, porque ele também enviou o filho. A palavra diz que Jesus mesmo falou, eu enviarei outro consolador. Ou seja, Jesus era um consolo de Deus à face da terra. E quando Deus olha Lameque fazendo isso, Deus se vê novamente na humanidade e resolve então permanecer com a humanidade na face da terra. Agora percebe uma coisa comigo para encerrar. Deus dá uma instrução a Noé. Eu sei que para alguns irmãos choca um pouco, né? Mas depois você vai entendendo as informações com mais calma, tá bom? Glória a Deus. Perdão, às vezes eu acelero. Deus dá uma instrução a Noé. E o que Deus fala para Noé? Eu posso esperar, não tem problema. Não vou viajar hoje. Deus fala para Noé fazer uma arca. Aí, pronto, buguei de novo quando eu li isso. Porque eu fiquei pensando, cara, mas se a questão era salvar a humanidade e tinha a ver com a família de Noé, um barquinho resolvia o problema, meu irmão. Faz um barquinho aí, beleza, está tudo resolvido. Pronto, não levaria 120 anos, segundo alguns teólogos é mais, outros menos, e eu estou um pouco me lixando para os teólogos. Amém? Com todo respeito aos teólogos, mas eu estou me lixando para vocês. Irmãos,
E ele começa a trabalhar aí, começa a fazer uma arca. Agora, qual é a lógica da bendita arca? Agora a palavra diz que ele leva esse tempo todo. Por quê? Porque a obediência, ela leva a níveis de revelações. E Deus queria revelar mais coisas à humanidade. E Deus queria abençoar de novo, mas primeiro ela precisava obedecer agora. E Noé teve que se dedicar ao plano de Deus, não ao seu próprio plano. E Deus, Ele dá toda a estrutura que deveria ser montada, porque Deus continua no controle acerca daquilo que deve ser feito na face da terra. E o homem começa a construir uma arca, mas por que a arca? E quando ele termina, a palavra diz que Deus começa a trazer os animais, de 2 em 2. Aí é que vem, eu vou até subir para ficar mais gospel, peraí. Agora vem um momento que eu preciso falar para você. Os animais vêm, porque o que Deus estava comunicando? Que Ele não só estava salvando a humanidade, mas estava mantendo a autoridade que Deus deu à humanidade com ela. Por isso que Noé teve que construir uma arca, porque os animais significavam aquela autoridade, e a autoridade, por causa da obediência, estava voltando, e o homem ia voltar a dominar nele sobre a face da terra. Por isso que quando Noé sai da arca, Deus fala: vai e repovoa a terra, porque agora vocês voltaram a ser minha imagem e semelhança, e agora vocês podem fazer isso. Mas o homem voltou a pecar, as gerações voltaram a ficar malditas, ruins, se afastar de Deus. O homem voltou para aquele estado. Mas espera aí, a gente acabou de comemorar e o homem já voltou para o pecado. Foi a verdade. Essa foi a verdade. O homem, por causa da sua natureza pecaminosa. E irmão, sabe como aconteceu essa natureza? O homem recebeu a vida por inspiração, não foi? Mas ele trocou pelo fruto do conhecimento. Conhecimento fora da inspiração causa morte. E aí Deus teve que fazer um plano para buscar a humanidade. E Ele resolveu renascer. Ele resolveu renascer através de Cristo. Ele resolveu trazer o princípio de volta. E como isso aconteceu? Ele escolhe um casal novamente, porque o primeiro casal não soube se manter naquilo que Deus desejava que eles vivessem, e agora Ele confia a sua semente novamente ao casal. Agora ele coloca esse verbo no ventre de Maria, e José protege Maria, consegue manter esse feto se desenvolvendo, e a palavra diz que ele é o último Adão. Ou seja, Adão significa Adandal. Jesus era a última humanidade na face da terra. A história da humanidade para Deus se resume ao que Cristo fez por nós. Você está entendendo isso? Amém? Agora, para encerrar, 2 coisas que é importante a gente entender. Primeira, a gente foi justificado por causa do sangue, mas a gente foi resgatado por causa de Cristo. E eu vou te dizer, enquanto aquele feto crescia, era a humanidade crescendo no verbo novamente. Por isso que o verbo se fez carne. Deus queria trazer o princípio de volta para a humanidade, mas precisava desenvolver a humanidade desde o começo. Por isso que Jesus não veio como forma adulta. Por isso que Ele teve que ser gerado. Porque o Espírito, Ele gera o Cristo que é em nós. Você está entendendo? Há fases, há crescimento, há desenvolvimento. Agora, Jesus, Ele peca? Não. E aí Ele se entrega numa cruz sem pecado, não foi? Amém? Ele não era o último Adão. Ele morreu sem culpa, então a morte não tinha poder sobre Ele. Ao terceiro dia Ele ressuscita. Jesus morreu na cruz. Tem uma forma de a gente entender isso melhor, porque a palavra diz que Jesus foi ao inferno. Quando o corpo morreu na cruz, Jesus foi ao inferno. Então a morte não tem poder sobre a vida. Jesus continuou vivo, o que morreu foi a carne. E ao terceiro dia, a carne ressuscita, Ele ressuscita. E Ele se apresenta aos discípulos, com sinais, com a mão furada. Agora por que Ele vai? A palavra diz que Ele come com os discípulos 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque Ele queria mostrar para os discípulos que a humanidade ainda estava nele, que Ele ainda estava em carne. E o que acontece? Chega um determinado momento
Jesus está com os discípulos e ele começa a ser assunto aos céus, ele começa a ser levado aos céus. Eu preciso perceber o que está acontecendo, porque ele não foi em corpo glorificado, ele foi em carne. O que os céus está dizendo nesse momento para nós? Ele era o último Adão, a última história da humanidade. Ele estava subindo em carne, ou seja, ele já está à direita de Deus Pai, e a humanidade está em Cristo. Por isso que nada pode nos separar desse amor. As coisas em Deus, elas já são e vão sendo, e Cristo garantiu que a humanidade estivesse com Ele, justificada por aquela cruz, e nada vai nos separar disso. A humanidade renasceu em Cristo, Ele trouxe de volta. E agora, irmãos, o símbolo de autoridade não são mais os animais. Agora o símbolo da autoridade é o Espírito que está sobre nós. Ah, meu Deus, nos fazendo ainda dizer o que Ele está dizendo, tocando como se Ele estivesse tocando, porque a palavra diz que nós somos um em Cristo. Ah, meu Deus, que a igreja é o corpo de Cristo. Ele continua se manifestando, como ainda Ele está aqui. Você está entendendo, irmãos? Fique de pé comigo. Eu vou manter por aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. A melhor instrução que nós podemos ter é aquela que é gerada. A maior compreensão do verbo acontece quando ele pode ser gerado no nosso interior, quando nós damos o nosso ventre profético. Agora uma coisa, irmãos, tem um sinalizador que é importante. Maria era virgem. A pureza é o melhor lugar para que esse verbo se desenvolva. O ventre puro, eu preciso ser um ventre puro. Eu preciso me desfazer das coisas desse mundo. Eu preciso permitir o toque dele, para que eu vá me desenvolvendo, para que esse Cristo se desenvolva em mim, para que eu consiga compreender as coisas dos céus, irmãos. Por isso que a palavra diz: olha, você não precisa temer o que você vai dizer. Se você estiver diante de pessoas que você acha que sabe mais que você, não se preocupe, porque na mesma hora eu vou ensinar aquilo que precisa ser dito. Ele está dizendo que agora a questão não é só a nossa dinâmica de culto, a nossa razão, o nosso conhecimento, não, mas vai chegar uma hora que o toque vai ser tão profundo que não vai sobrar mais nada de você. O que vai assumir aí é o próprio Cristo. O que vai acontecer é que quando você perceber, algo vai estar jorrando no seu interior, e isso vai começar a alimentar as pessoas ao seu redor. E eu profetizo aqui que essa casa não só alcance essa cidade, mas que alcance as nações também, em nome de Jesus. É na guerra que se conhece o soldado. Quando Jesus começou a ser gerado no ventre de Maria, foi um momento de maior perseguição, porque tentaram matar as crianças, tentaram matar o que estava nascendo. E eu quero dizer uma coisa: não vão matar o que esse ventre profético está gerando nesses dias, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora que tudo aquilo que o Senhor tem para esse lugar, para essa casa, para esses pastores, para esses obreiros, Senhor, em nome de Jesus, seja gerado na segurança do teu agir, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, que toda palavra contrária lançada, contrária, que toda, Deus, tudo aquilo que tem se oposto, tem se colocado em oposição ao teu cumprimento aqui nessa casa, as pessoas que aqui estão, em nome de Jesus, que caia por terra. Deus, eu profetizo que ministérios comecem a vir para fora cada vez mais, Senhor, que comece a jorrar, que os profetas venham, Senhor, que os mestres venham, que os pastores venham, que os evangelistas venham, Senhor, que os apóstolos venham, Senhor, que cada um possa assumir aquilo que tem, que os milagres também venham, porque a palavra também diz, Senhor, que alguns receberão esse dom, Senhor, o dom de milagres, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos para que a tua igreja, Senhor, possa ver aquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus, amém? Eu vou parar, senão eu vou continuar. Aleluia, aplauda o Senhor. Pastor,
Como nós vamos suportar viver os nossos dias que ainda nós temos, se nós não entrarmos num lugar de revelação e entendermos o que o Senhor tem comunicado? Como nós vamos terminar os nossos dias se nós não compreendermos aonde que o Espírito do Senhor quer nos levar? Sabe, nós começamos a falar nesses dias de primícia aqui sobre a oferta de Abel. E nós falamos dos primeiros frutos, falamos dos frutos que não são de plásticos, e os frutos que não são de aparência, que são aprazíveis, que protegem a semente. Como nós podemos ceiar nessa noite, se nós não sermos a melhor oferta? Talvez nessa noite você já tenha ofertado ao Senhor, mas depois de ouvir, eu tenho liberado sobre os profetas que vêm na nossa cidade, porque os são da casa serão honrados da mesma maneira. Amém, irmãos? Você está convicto disso? Então pode dizer um amém mais convincente? Porque as pessoas que servem nessa casa são honrados. Mas um profeta que faz 10 horas para vir, 10 horas para voltar, só para vir aqui trazer o que nós recebemos hoje, nós queremos, não precisamos de uma pregação para fazer isso. Então, se você já ofertou, ou quiser fazer a melhor oferta, seja você o primeiro que sirva. Você que foi separado hoje, entenda que um princípio, aquilo que você semear, você vai colher. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, faça isso. Não seja a maior, seja a melhor. A Bíblia diz que o Senhor cheirou a oferta de Abel. Então não é a maior, é a melhor. A melhor. Aleluia. O Glácio está indo para as nações, para o Japão, Filipinas, China, e o mundo inteiro sendo alcançado, lugares assolados quanto ao Evangelho do Senhor. E sabe como é que ele vai? Com a oferta da viúva. Sabe, o Glácio não é marqueteiro do Evangelho. Eu conheço o coração dele, cara. Ele não faz marketing, não bota nos jornais. Ele vai porque alguém se oferece como oferta. Feche para mim, irmão. Pai, nós abençoamos, Senhor, a oferta dos irmãos, Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa cidade é uma cidade generosa, Pai. O nosso passo aqui é fundo, Senhor. Ei, nós não queremos andar no raso, Senhor. Nós queremos, Senhor, que as águas nos cubram. Aleluia. Em Lucas capítulo 14, versículo 12 diz: ele disse também que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não se suceda também de torne a convidar, para que seja isso retribuído. Mas quando derem um banquete, convide os pobres, aleijados, os mancos, os cegos, os pecadores. Meu Deus, está escrito aqui pecadores? Não, não está escrito. Mas bem-aventurado o que não tem o que retribuir, pois retribuído será na ressurreição dos justos. Eu vejo tanta legalidade às vezes na casa do Senhor, tanto legalismo, melhor dizendo. Irmão, tu viu aquele que ceiou, levou água no púlpito? Meu Deus, ele está em pecado. A mesa é uma condição do Pai para que nós possamos reconciliar com Ele. Sabe, eu tenho aprendido no Senhor que nós temos que soltar as pessoas que querem o Evangelho alacate. Ah, pastor, se você não servir desse jeito, eu vou embora da igreja. Meu irmão, cara, nós acreditamos na mesa farta, na mesa abundante. Sabe, naquela mesa ali há perdão, meu irmão, a reconciliação, a reestruturação da família, a reestruturação. Nós precisamos abandonar o legalismo dentro da igreja, meu irmão. Dizer quem é apto, quem não é apto a estar na mesa do Senhor. Às vezes as pessoas apontam alguns irmãos porque acham que eles estão em pecado, mas às vezes os problemas deles são infinitamente maiores. Sabe, nós precisamos olhar para o espelho, irmão. Sabe, parar de ser rigoroso com o irmão e entender
que nós precisamos olhar para o espelho e ver ali a imagem e semelhança do Senhor. Nós ouvimos aqui nessa noite. E que nós podemos entrar em autoridade, sabe contra quem? Principado e potestades. É eles que nós precisamos entrar. Contra esses que levam o homem a pecar, que levam o homem a cair, que levam o filho desses homens a cair. Nós ficamos tristes. Mas nós temos uma palavra. E a palavra chama-se pureza. Sabe, Davi, cara, vocês que foram separados aqui, meu irmão, Davi recebeu óleo, sabe o que ele fez? Voltou para cuidar das ovelhas, irmão. Vai chegar o tempo que ele vai assumir o lugar. Mas nesse meio tempo, não mate Saul, cara. Não mate aquele que está defendendo ali as suas ideologias, mesmo por mais que erradas estejam. Ore por Saul. Ore para que nós possamos adentrar nos lugares celestiais e liberar. O Senhor é que determina quem é apto e quem não é. É Ele que determina. Aleluia. O pão partido. Ele se partiu para que não haja facção. Ele mesmo se partiu a si mesmo, para que nós pudéssemos entrar diante dele em consagração. Nós podemos se consagrar, irmão. Cara, é só se arrepender, cara. Se você tem algo que você não consegue vencer, meu irmão, cara, diga para ele: Senhor, me ajuda aqui, eu quero vencer. Senhor, me permita eu sentar na tua mesa, aleluia. Peça perdão agora mesmo. Agora, irmão. Faça deste momento um momento santo. Um momento santo, sabe? Nós podemos banalizar a ceia, mas nós podemos valorizar ela, porque Jesus valoriza quem valoriza Ele, aleluia. Ele valoriza quem toma em suas mãos o corpo dele e não banaliza aquilo que o Senhor valorizou, aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele disse. Ele me ungiu para trazer liberdade aos cativos, soltar os oprimidos e trazer as boas novas, aleluia. Então o Senhor sentou de novo ali, Senhor, naquela cadeira vazia, e disse: vem para a minha mesa, vem, reconcilia. Se você sabe que alguém tem resistência, pega a ceia, antes de ir embora, leva na casa deles, meu irmão, eu te chamo para a mesa. Libere algo, gere vida. Se você ofender o Santo Espírito com seus lábios, peça perdão em nome de Jesus. Peça agora. Senhor, obrigado por consagrar, Senhor, o pão da vida, Senhor. Aquilo que foi amassado no meio do trigal, Senhor, para que tornasse alimento para nós. Sim, Senhor, obrigado, Senhor, por ter vindo em nosso meio, Senhor. E como verbo reencarnado, nós podemos então voltar para casa em segurança, aleluia. Senhor, nós revitalizamos a nossa aliança com o Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Todos já têm o pão. Vocês são felizes por estar na mesa do Senhor? Então comam no pão em nome de Jesus. Da mesma maneira, ele tomou em suas mãos o cálice da salvação e disse: ei, ei, se coloque aos pés da cruz, porque eu vou liberar água para que você entre em pureza
E eu vou derramar sangue para que você seja perdoado. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós profetizamos vida, Senhor. Enfermos sejam curados, por causa que é o mesmo Jesus que perdoa, é o mesmo que cura, aleluia. Nós bebemos o cálice da salvação e cremos na salvação. Beba do cálice em nome de Jesus. Você pode dar um brado de vitória. Você pode celebrar o nome dele. Levante as mãos então, comece a adorá-lo. Ei, ofereça adoração, aleluia. Onde anjos e homens te adoram. Isso. Onde anjos e homens Isso. exaltam Esse é o ambiente do Senhor. Majestade. Onde anjos e homens te adoram. Onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram. Onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. No ambiente de glória. É aonde queremos estar. É aonde queremos estar. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Exaltem o Rei da glória. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Exaltem o Rei. Sim, Senhor. Obrigado pelos ambientes que o Senhor prepara para nós. A igreja é um lugar de nós ambientarmos o nosso interior. Ele quer procurar um lugar para pousar. Aleluia. Seja um aeroporto diante do Senhor. Amém? Um aeroporto está aberto em nome de Jesus. O aeroporto está aberto em nome de Jesus. Lugar de pouso. Eu queria desafiar, o pastor Glácio não me falou isso, mas eu queria falar um pouquinho sobre a Missão Ásia. A Missão Ásia, ela cuida de crianças, irmão. Cara, crianças, pequenas crianças que estão em lugar de vulnerabilidade. E o pastor Gladson, ele foi abençoado com uma sede lá. Existe uma base missionária nas Filipinas. Então, eu queria desafiar, se você tem o desejo de ir com o pastor Gladson, de ir com ele,
de ir através daquilo que ele carrega, ir até a Ásia, estar lá nas Filipinas, estar na China, no Japão, agora na Índia. Nós falamos sobre a Índia, nós temos uma missionária nossa que está lá no Nordeste e que tem um chamado para a Índia. Então nós estamos já, sabe, dentro do nosso coração, algumas coisas já estão sendo construídas no Senhor. Aleluia, e nós podemos ver essa realidade. Nós enviando para as nações. Nós vamos fazer um negócio aqui, cara, muito doido, uma arte, onde a Passo Fundo ele vai enviar missionário para as nações. E nós vamos enviar, Glácio, nós vamos enviar em nome de Jesus. Nós já estamos enviando. Nós estamos enviando. É a nossa missão. Aleluia. Estamos muito felizes com Jesus. Queria que você estendesse para aquele canto lá, aquele cara bonito lá. Pai de 2 filhos, homem de Deus, homem do Senhor. Estenda as mãos sobre ele. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida desse pastor, desse profeta, desse evangelista, desse mestre, desse apóstolo. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que o Senhor é aquele Deus que construiu dentro dele, Pai, um ministério relevante das nações. O Senhor levantou ele por causa da pureza que há no seu coração. Nós profetizamos, Senhor, homens leais ao redor dele, Senhor, homens que vão honrar aquilo que ele carrega, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos pela volta já amanhã pela manhã em segurança, Senhor. Aos lugares já que estão já marcados para ele estar liberando, Senhor, que essa unção seja carregada da nossa cidade, Senhor. Nós abençoamos, Deus. Muito obrigado, Senhor, por trazer ele alimento sólido em nossa mesa. Aleluia. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Aleluia. Tem alguns remanescentes que estão ficando aqui nos turnos de adoração. Era para começar às 11 horas e xarabachai. Mas amém. Tem ido até madrugada. Já começou. O Jéssica falou, já começou. Amém. Levantando o céu, que Deus, Senhor, te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre a tua face, a luz dele, e te dê a paz.